conversar esse assunto agora com o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, que foi relator da proposta que deu origem à Lei de Autonomia do Banco Central. Marina Franceschini fez o convite, participa comigo da entrevista e começa fazendo a primeira pergunta ao deputado. Deputado, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia a você, Cecília. Bom dia, Marina. Bom dia, deputado. Também agradeço a sua participação. Queria saber como é que o senhor está avaliando essas críticas em praça pública do presidente Lula à autonomia do Banco Central e também ao que ele chama de esse cidadão, né, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Como é que o senhor avalia isso? Se tem clima para revisar essa autonomia do Banco Central? Se tem clima para que Roberto Campos Neto seja convocado para falar no Congresso? O que o senhor está avaliando dessa situação toda? Olha, eu acho que nesse momento, as falas que o presidente da República vem fazendo sobre a autonomia do Banco Central são desnecessárias do ponto de vista do diálogo institucional com o próprio Banco Central. Eu acho que o presidente precisa cada vez mais poder ampliar a sua capacidade do diálogo, mas de forma propositiva. Esse debate pelos jornais, esse debate pela imprensa, isso não está ajudando a economia do nosso país. É hora mais do que nunca da gente poder, sem dúvida alguma, ter muito equilíbrio, serenidade, para a gente poder convergir numa agenda de diálogo institucional para que a gente possa fortalecer o Banco Central e, ao mesmo tempo, fortalecer a agenda econômica do país. Na nossa avaliação, é preciso que o presidente possa, ao lado do ministro Haddad, dialogar com o presidente do Banco Central, para que de maneira propositiva, com serenidade, com equilíbrio, a gente possa de fato consolidar uma agenda fiscal, mas uma agenda que possa ter planejamento na taxa de juros no Brasil. Lógico que ninguém quer uma taxa de 13,75, é muito alto para o país, isso de certa forma prejudica o crescimento, prejudica a distribuição do crédito no Brasil, e o crédito é muito importante para a gente poder gerar emprego, gerar renda, o setor produtivo poder se capitalizar para poder prover investimentos em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura. O crédito é muito importante. Agora, nós não podemos errar na mão na taxa de juros, porque se o Banco Central erra na mão, a gente tem, como já teve no passado recente, o aumento da inflação, como a gente já vem tendo alguns picos de aumento da inflação no setor de serviços, a gente está tendo nos insumos da cesta básica e, ao final, penaliza o poder de compra do povo brasileiro. Por isso que eu tenho colocado que esse momento agora exige mais do que nunca, Marina, serenidade e equilíbrio por parte do governo para a gente poder avançar numa agenda propositiva. Ontem o presidente Arthur Lira, ele disse claramente que não vê ambiente para a gente poder, sem dúvida alguma, mexer nessa lei dentro do Congresso Nacional. O ambiente que a gente está vendo hoje é da manutenção da autonomia do banco, porque isso colocou o Brasil na globalização do mercado internacional no sentido da bancarização. Isso fortalece o Brasil no mercado internacional. Poucos países do mundo de economia desenvolvidas não tinham ainda o seu banco autônomo e hoje a gente tem no Brasil. E isso fortalece o país na hora que o mercado internacional analisa o Brasil, buscando, identificando para o Brasil avaliar a nota de crédito. Quando ele analisa se o Banco Central é independente ou não, isso é um critério de avaliação para saber como está a economia brasileira. Tudo isso ajuda na nota de crédito do Brasil. Então, a nossa defesa é pela autonomia do Banco Central, é que a gente possa fazer um bom debate sobre a liderança do ministro Haddad, que tem hoje, mais do que nunca, ganhado a confiança do mercado financeiro, porque todas as falas que muitas vezes tensionam o ambiente do Brasil, isso mexe na economia, isso prejudica o crescimento da Bolsa de Valores, aumenta a taxa de juros e a gente percebe que isso afugenta investidores internacionais que querem ter previsibilidade
para investir no Brasil, além da gente ter os juros futuros crescendo quando a gente tem falas que tensionam a relação com a instituição Banco Central. Deputado, a gente sabe que existe o movimento dos bombeiros tentando apagar todo esse incêndio aí. Fica tranquilo, a gente está vendo que o celular está escorregando à medida que o senhor está respondendo, não tem problema não. Exatamente. A gente vai conversando aqui, sem problema. Mas a gente está vendo os bombeiros tentando apagar esse incêndio de um lado, a gente viu Padilha, viu o próprio ministro Haddad falando, e do outro lado uma ala política ainda batendo muito em cima desse assunto. Nesse cabo de guerra, a quem o Congresso, a Câmara, dá mais ouvidos? Olha, eu acho que nesse momento, aqueles que estão tensionando mais a relação, em nome, né, do próprio governo do presidente Lula, na minha avaliação, é um erro e não ajuda o governo do presidente Lula, que tem procurado acertar. Essas falas de convocar o presidente do Banco Central, de fazer um tensionamento institucional, isso só prejudica a economia brasileira. O que é que o mercado quer para poder prover investimentos no Brasil? Quer previsibilidade, quer fazer com que o Brasil possa crescer, quer fazer com que o Brasil possa avançar na nossa economia. E na hora que a gente tem um ambiente de tensionamento institucional, isso faz com que os juros futuros aumentem e crie um ambiente de insegurança para se investir no nosso país. Eu acho que essas falas que a gente vem tendo de alguns parlamentares tensionando a relação, isso não ajuda o Brasil. Eu prefiro ficar com a fala do ministro Padilha, que fez uma fala muito equilibrada ao longo da semana, com o próprio ministro Haddad, que também defende, né, o debate do diálogo com o Banco Central. Ele faz uma observação que nós também reconhecemos, que hoje a taxa de juros está alta no Brasil, né? Todos nós reconhecemos isso, mas é preciso que a gente possa, nesses próximos 2 anos, buscar um planejamento para fazer com que a taxa de juros ela caia no Brasil. Então, eu acho que esse debate de alguns que estão tensionando em nome do presidente Lula é contraproducente no Brasil. Você sabe, Cecília, que a cada 1% de aumento de taxa de juros no Brasil, nós estamos falando de 50 bilhões de reais. Se a gente diminui nesses próximos 4 anos 2, 3, 4% da taxa de juros, nós estamos falando numa economia de quase 200 bilhões de reais que o Brasil deixa de pagar na rolagem da dívida. E esses 200 bilhões, 150 bilhões, ele pode voltar para ser investido em infraestrutura. Até porque eu digo sempre, Marina, que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o ProUni, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil tem que ser emprego e renda. E é por isso que o Congresso Nacional tem que se debruçar sobre a pauta econômica, dar previsibilidade e manter a autonomia do Banco Central, avançarmos na reforma tributária para poder criar um bom ambiente de negócios no Brasil, simplificar, desburocratizar, unificar através do imposto único. Eu sou um defensor da proposta da PEC 45, lá atrás do Baleia Rossi e do Bernardo Api. Se nós fizermos a reforma tributária, o Brasil pode crescer em um ano mais de 1,5% do PIB, só por conta da reforma tributária. A gente precisa fazer com que o ministro Haddad ele apresente o quanto antes, Marina. Você tem acompanhado dentro do Congresso Nacional esse debate, a âncora fiscal, porque isso vai dar previsibilidade aos agentes econômicos e, a partir daí, a gente avançar numa agenda federativa, no pacto federativo, que a gente possa fortalecer os estados e municípios do Brasil. Você tem uma ideia, Cecília, hoje, mais de 4.500 municípios no Brasil não têm nenhuma capacidade de investimento para investir em creches, escolas, avenidas, estradas, nada disso. Ele fica com o pires na mão em Brasília tentando buscar recursos federais. A gente precisa ter menos Brasília e mais Brasil. Por quê? Porque os problemas do Brasil eles não estão apenas em Brasília. Ele está, sobretudo, nas cidades onde a população vive. E é por isso que a gente precisa ampliar os recursos dos municípios para se poder fazer investimento. Então, acho que a gente tem um amplo debate econômico ao longo desse ano. Com certeza. O presidente Arthur Lira está muito focado nisso.
e o presidente Rodrigo Pacheco também, e eu espero que a gente avance nessa agenda econômica, porque na hora que a agenda econômica avançar, a gente vai ter o crescimento da economia do Brasil e a geração de emprego e renda, que, sem dúvida alguma, é o maior bem que o cidadão brasileiro pode ter. Todos nós esperamos. Deputado Silvio Costa Filho, lhe agradeço muito pela participação conosco. Um bom dia, um bom fim de semana. E numa próxima entrada, o senhor já arruma uma borrachinha para colocar debaixo do celular, que aí não tem problema. Cecília, eu estou treinado aqui, por mais que eu botei 2, 3 livros aqui, não adiantou. Faz parte. Sempre Não um há problema. Muito obrigada. Prazer falar com vocês e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Até já, Marina. Bom dia.